Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou explicar para você como funciona um circuito chamado Dimer. Mas o mais legal é que além de explicar o circuitinho, eu vou passar para vocês o esquema elétrico dele para que você mesmo monte o seu e o instale aí na sua casa. Então vamos lá, o que é um Dimer? O Dimer ele é um circuitinho que você regula a luminosidade de uma lâmpada, né? Então nesse caso aqui, você vai montar esse circuito e como que você instala ele? Você simplesmente vai tirar o seu interruptor simples que tem aí, onde vai aparecer o fio fase e o retorno, e ligar o Dimer no lugar. E por que ele chama Dimer Nis, né? O Dimer do professor Diniz? Por causa do seguinte, ele tem uns pequenos diferenciais aí em relação ao mercado, né? Primeiro, que ele é de fácil instalação. Então tem alguns Dimers no mercado que eles precisam do fio neutro. Nesse caso não, nesse caso você só vai precisar do fase e do retorno. Ou seja, na hora que você for substituir, simplesmente basta tirar o interruptor sem mexer no esquema elétrico nenhum da sua casa, colocar o Dimerzinho que está aqui. A outra coisa também legal é que no seu potenciômetro não tem aquele clique do liga e desliga quando você vai acender a lâmpada. Então basta você colocar o potenciômetro no máximo, no mínimo, que a lâmpada vai acender no máximo e diminuir e apagar totalmente, sem aquele barulhinho chato, faz aquele clique, né, que geralmente não é legal. E também tem uma coisa interessante. Você tem que tomar cuidado que tem alguns dimers aí no mercado que eles geram ruídos na linha. Por quê? Porque tem um componente lá no circuitinho que chama tiristor. E ele vai acabar gerando ruído. Então, nesse caso, nesse circuito, tem um filtro bacana lá que ele não vai ter nenhum problema de dar ruído. E qual o problema se desse ruído na sua linha? Pode acontecer de dar interferência em algum aparelho sonoro. Então, você tem um aparelho de som lá. E aí você vai mexer na lâmpada, mexe no dimer, quando vê dar alguns ruídos lá no alto-falante, tá certo? Então esse é o problema. Um detalhe do Dimer é que você só pode ligar neles lâmpadas de filamento, ou seja, incandescentes, tá? Dicróicas, aquelas comum, antigona, ou então ventilador. Não serve para ligar em lâmpada de LED e nem lâmpada fluorescente. Por quê? Porque as lâmpadas de LED e as fluorescentes, elas já funcionam com corrente mínima, então não tem cabimento você colocar ainda um circuito que vai limitar ainda mais essa corrente. Você vai acabar estragando essas lâmpadas, tá certo? E você também tem um diferencialzinho nele aqui, que vai colocar um LEDzinho aqui junto com ele. O que esse LED vai fazer? Ele vai servir de aviso na hora que tiver tudo escuro, para você localizar o teu dimer. Então, o teu quarto está todo escurão lá, fica aquele LEDzinho aceso bem fraquinho, para você saber onde está o dimer. Conforme você gira aqui o potenciômetro, a lâmpada vai aumentando a luminosidade, o LEDzinho vai diminuindo até apagar totalmente quando a lâmpada estiver totalmente acesa. Agora vamos ver como é que funciona esse dimer. Pessoal, então aqui a gente tem o dimerzinho, tá? O potenciômetro dele, a lâmpada incandescente aqui na frente. Eu vou girar o potenciômetro, então a gente vai ver que a lâmpada vai começar a acender. Olha só que legal. E aí ela vai acendendo conforme eu vou aumentando aqui, até chegar no seu máximo, tá? Então se a lâmpada for de 60 watts, quando você colocar no máximo aqui, ela vai dar 60 watts de luz. E aí, conforme você vai diminuindo o filamento, né, vai diminuindo também a corrente nele e o brilho vai acabando. E olha, interessante, ó, você pode deixar bem fraquinho aqui, que você vai ver que o filamento, ó, tá levemente até chegar a apagar totalmente. Beleza? Então, olha só, é desse jeito que funciona uma lâmpada ou um dimer controlando a lâmpada incandescente, tá certo? Tem um detalhe no meu circuitinho aqui que é o seguinte: o potenciômetro ele vai apresentar mais ou menos 1/4 de volta que a lâmpada não vai responder. Por quê? Porque na verdade pelas minhas contas teria que ser um potenciômetro de 70K. Só que não existe 70K no mercado, só existe de 100K. Então vai ter uns 30K aqui que eu vou girar o potenciômetro, olha só o que estou fazendo, ó, e a lâmpada não vai responder. Só mais ou menos quando passar 1/3 aí da volta é que a lâmpada vai começar a acender, tá? Então essa zona morta que apresenta aqui, ó, não vai te chatear em nada, tá certo? É só não se preocupar quando você começar a virar o potenciômetro e a lâmpada não acender, mas é por causa desses 30K a mais que o potenciômetro tem. Mas depois que você começou a girar aqui num certo ponto, ó, aí a lâmpada vai acendendo até na sua plenitude total, tá joia? Então, isso aqui é um circuitinho que a gente usa para dimers. Agora, pessoal, um detalhe muito importante é o que acontece se eu coloco uma lâmpada de LED para acender no dimer. Então, olha só, a lâmpada aqui está acesa totalmente. Eu vou mexer aqui no dimer e vou diminuir
né, o brilho dessa lâmpada de LED. Olha o que vai acontecer uma determinada hora. E tá vendo? Então o que significa isso? Ó, que a lâmpada está recebendo pouca corrente para ela funcionar. E eu vou colocar o potenciômetro no máximo aqui, ó. Já se fosse incandescente, ela já teria apagado faz tempo. E nesse caso a lâmpada de LED não vai apagar, ela vai ficar fazendo isso. O problema é que você pode queimar sua lâmpada de LED, tá certo? Sem falar que você não consegue dormir com esse pisca-pisca total, né? Então, por isso que a gente não pode colocar nem lâmpada fluorescente e nem lâmpada de LED para ser controlada pelo dimmer, tá certo? Apenas as incandescentes, dicróicas ou ventilador. Legal? Agora, pessoal, vamos finalmente a como funciona o nosso circuitinho. Então tá aqui o esquema elétrico, né? Você tá vendo aqui, ó, o X e o Y, onde você vai ligar o fase e o retorno que tá lá no interruptor. A aparência final do teu dimmer é desse jeito aqui, ó. É uma plaquinha bem pequenininha, já que são poucos componentes, e você aproveita, já coloca o potenciômetro conectado direto na placa, né? Porque o que acontece? Essa placa vai ficar presa, não vai ficar solta lá dentro da caixinha. Então uma dica legal é já soldar o potenciômetro na placa que você for colocar teu circuitinho aqui. Agora vamos interpretar e ver como é que funciona esse circuito. Então vamos lá, a corrente vem lá pelo fase, né? Antes aqui era um interruptor simples, ele só conectava o X no Y para a lâmpada acender. Agora a gente vai colocar essa parafernália aqui para controlar o brilho da lâmpada. Então, beleza. A corrente vai entrar pelo X aqui, bonitinho, e olha o que vai acontecer. Aqui ela já vai passar pelo resistor de 33K, um LED e um diodo, e vai fechar o circuito. Ou seja, então nesse caso, o LED vai ficar aceso quando o dimmer estiver ligado nele. É aquele LED que vai te localizar no escuro, né? Depois você vai ter aqui um capacitor em série com um resistor, também é um outro ramal independente. É esse carinha aqui que vai fazer o sistema de filtragem do teu circuito. Ele não vai então dar interferência graças ao circuito que a gente chama de filtro RC. Perfeito? E finalmente daqui para cá é que aparece então o nosso circuitinho do dimmer. Como é que funciona? Então vamos lá. A corrente vem por aqui, vai encontrar esse carinha que se chama triac, que é o tiristor. O que faz o triac? O triac ele é uma chave eletrônica, né? Então, ou seja, se houver corrente no seu gate, ele vai conduzir entre M2 e M1 quando o semiciclo for positivo, e vai também conduzir o negativo quando ele vem ao contrário, né? Porque isso aqui são dois diodos em antiparalelo, enquanto houver corrente no gate. Quando não houver corrente no gate, ele abre o circuito, ou seja, então é uma chave aberta, não vai acender tua lâmpada. Então, como que a gente vai saber que isso aqui está funcionando ou não? Primeiro tem que ver se está vindo corrente pelo gate. Então, vamos ver. A corrente veio por aqui, a gente não sabe se tem corrente, vamos analisar então por dentro. Então, agora a corrente vem por aqui, ela vai encontrar ó, esses três resistores praticamente em série com o gate do triac. Esses resistores, vamos ter um potenciômetro aqui, que você varia de 0 ohms até 100 mil. Vamos supor que ele esteja no 100 mil. O que vai acontecer com essa corrente? Bom, ela vai encontrar um resistor de 4K7, mais 100 mil, mais 2.200. Ou seja, é muita resistência que ela vai chegar até aqui e não vai ter condição de acionar o nosso amiguinho triac. Então, nesse caso, a lâmpada está apagada. Aí você tem aqui a diminuição do potenciômetro. Então, vamos diminuir o valor do potenciômetro, de modo que diminuindo o valor do potenciômetro vai aumentar a quantidade de corrente que vai passar aqui. Esse cara aqui que você está vendo se chama diac. O diac ele é um componente que está sempre trabalhando junto com o triac, porque ele ajuda com que na hora que a corrente alternária atinja os pontos zeros aqui, faça com que o nosso triac desligue. Certo? Eu tenho até um vídeo que se chama diac, que eu explico direitinho para que ele serve, tá? Então, você está vendo esse diac aqui justamente para auxiliar no funcionamento correto do triac. Então, o que vai acontecer, então, como eu estava dizendo, quando diminui aqui o valor do potenciômetro? Vai aumentando a corrente aos poucos. E conforme vai aumentando a corrente aos poucos, essa corrente chega no gate e ele vai conduzindo também aos poucos a lâmpada. Por isso que ela começa a acender. De modo que se você diminuir até 0 ohms, aqui no caso do potenciômetro, né, vai passar a corrente total no circuito e aí a lâmpada vai acender na sua plenitude. Viu como é tranquilo? Agora a gente vai ver os componentes que você vai comprar para montar o seu dimmerzinho. E olha eles aqui, ó. Você vai ter um potenciômetro de 100K linear,
tá bom, pessoal? Porque cuidado que tem potenciômetro que se chama logaritmo e eles não funcionam nesse circuito, tem que ser linear. E ele vai apresentar um knob também, compra um knob que é justamente esse negocinho aqui para você pegar ele na hora de girar, né? Para deixar um acabamento mais profissional. Você também vai... E detalhe, o potenciômetro é de 100K linear sem trava, tá? Para não ter aquele clique, liga e desliga chato lá. Você vai comprar 3 capacitores de 0,1 micro de poliéster de 250 volts, tá? Ou mais, tanto faz. E resistores, né? 2K2, 4K7 e 10K, todos eles de 1/4. O único resistor que você vai ter que comprar de meio watt é o que vai ser ligado ao LED, tá? Porque ele vai esquentar só um pouquinho, então de 1/4 não é bom não. Então você compra um de meio watt. Você vai ter um diodo comum, um N4007, um porta-LED cromado, né, para deixar o acabamento legal lá no nosso dimer, um DIAC de qualquer valor, um TRIAC TIC 226D, tá? Na verdade pode ser equivalente, o único que não pode ser é o que tem a letra A aqui, porque a letra A significa que ele é de 100 volts. E a letra B de 200, a letra C de 300. Então, como você vai ligar nos 127 volts pelo menos, então você não pode colocar o A aqui. Pode ser o D, o B e tal. Um espelho cego 4x2, que é onde você vai colocar lá no lugar do teu interruptor. E vai também comprar um LEDzinho qualquer, de qualquer cor, quer dizer, de 3 ou 5 milímetros. A única coisa que eu chama a tua atenção é você não comprar um LED de alto rendimento, tá? Aqueles que brilham forte, por exemplo, um azulzão. Por quê? Porque como ele vai ficar aceso durante a noite, quando você estiver dormindo, porque a lâmpada vai estar apagada, aquele LED de alto rendimento vai ficar iluminando o teu quarto inteiro, né? E é meio chato para dormir com isso aí. Então coloca um LED de rendimento normal, tá? Baixo rendimento, para não te incomodar na hora do sono. E aí você vai ter o teu circuitinho funcionando numa boa. Interessante também, pessoal, que qual é a vantagem de se colocar um dimer além da diminuição da corrente, né, do consumo da lâmpada? Você vai pagar menos energia. É que também, além disso, um dimer ele consegue prolongar a vida útil de uma lâmpada incandescente. Por quê? Porque geralmente quando queima-se a lâmpada na sua casa é no momento que você liga ela, né? Você acende, ela estava lá desligada, de repente ela pof, queimou. E por que que isso acontece geralmente? Porque quando a lâmpada está apagada, o seu filamento de tungstênio ele está frio. Quando você liga o interruptor, ele joga a corrente alta de uma vez. E aí dá aquele choque térmico no filamento, que ele vai esquentar de uma vez e ele já está cansado, ele dá aquele estouro e a lâmpada queima. Como o dimer ele controla a chegada da corrente elétrica aos poucos, o que vai acontecer? Ele não vai sofrer aquele choque térmico de uma vez, aquela pancada quando você liga no interruptor. Então, mesmo quando a lâmpada já estiver velhinha, já no finalzinho da vida, tudo, você, ao ligar com o dimer, aquele choque elétrico nunca vai existir. Então, a vida útil dela pode dobrar, triplicar até, e aí você também não vai ter problema de ficar comprando mais lâmpadas aí. Tá vendo que legal? Bom, pessoal, então eu fico contente que vocês chegaram até o fim desse vídeo. Achei muito bacana aí a sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo então.